Um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Boa tarde, nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou, sempre 6 horas da manhã. O segundo, esse aqui, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Neste conteúdo de agora, eu quero conversar com vocês sobre o técnico Thiago Nunes. Realmente já está ali no início de trabalho sendo pressionado, não é aquele técnico dos sonhos, né, dos torcedores botafoguenses. Eu defendo aqui no canal, gosto desse treinador, mas eu quero conversar o seguinte, e sobre 3 jogadores também. Se ele continuar escalando Tiquinho Soares, Eduardo e Marlon Freitas no time titular juntos, o técnico vai acabar se queimando. E eu quero tratar sobre esse tema com vocês, porque são jogadores ali sem vontade, são jogadores que ainda estão com aquele peso da temporada passada, e o Thiago Nunes ele tem que começar a observar essas situações e começar a mudar o time para não acabar sendo prejudicado, já que o treinador já tem bastante pressão em cima dele em relação à torcida do Botafogo. Temos outros temas importantes aqui também para atualizar, mas eu peço para vocês aquela moral. Gente, é de graça, não custa nada, tem muita gente que vem aqui, cara, não deixa o like e não se inscreve no canal. Eu fico um pouquinho chateado porque, vem muita gente aqui, assiste, mas não se inscreve, não deixa o like. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, vire membro, R$ 2,99 ao mês, você participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Eu abro aqui com algumas rapidinhas para a gente atualizar. Eu quero falar sobre o Rômulo. O Rômulo, né? Aquele meia do Novo Horizontino, que estava na mira do Botafogo. E segundo a TNT Esportes, está stand-by a negociação nesse momento. O Botafogo ali deixou de lado um pouco o Rômulo, porque o Botafogo tem outras prioridades para o setor nesse momento. Jogadores ali que cheguem para serem titulares. E o Rômulo seria uma aposta, né? Ele que é um jovem, eu gosto desse jogador, interessante. Fez uma Série B muito boa com a camisa do Novo Horizontino, aquele camisa 10, interessante, só que é jovem, seria uma aposta. Então está em stand-by essa negociação, porque o Botafogo tem outras prioridades nesse momento, mas não está descartado, tá? O Rômulo não está descartado, só que nesse momento tá ali, o Botafogo deixou um pouco de lado para resolver a situação de outros jogadores que cheguem para serem titulares nesse time, nesse elenco do Botafogo. E a gente está precisando disso, de jogadores que cheguem para serem titulares nesse time do Botafogo. Já a situação do Wendel e do Alan, 2 volantes aí, né, que surgiu o interesse do Botafogo. Primeira situação do Wendel. Negociação difícil porque o técnico não quer liberar o atleta. Já a situação do Alan, ele está esperando uma proposta para renovar o contrato com o clube da Arábia. Então são 2 jogadores aí que o Botafogo tem interesse, 2 bons volantes, mas pelo que parece nenhum dos 2 vai vir para o Botafogo, porque são situações bem complicadas a situação desses 2 atletas. E uma notícia boa aqui, e isso eu já vou falar também na segunda parte do vídeo, que eu vou falar sobre o Thiago Nunes, Tiquinho Soares, Eduardo e Marlon Freitas. O Savarino, ele está regularizado no BID e já pode fazer a sua estreia sábado contra o Sampaio Corrêa, 4 horas da tarde, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, no estádio Newton Santos. Então, Savarino regularizado, ele que vai ser o camisa 10. A camisa número 10 estava com o Segovinha. O Segovinha voltou para a camisa número 19 e o Savarino é o dono da camisa número 10 nessa temporada. Espero que o Savarino, sendo esse camisa 10, a gente traga meio-campistas, né? Eu já disse aqui no canal, não sou muito fã do Savarino jogando por dentro. Eu gosto mais do Savarino pelo lado direito do campo. Só que nesse esquema tático e nessas lacunas que nós temos nesse momento, talvez o Savarino comece até jogando por dentro. Mas fica aí que eu já volto para finalizar. Aí vamos conversar sobre isso. Thiago Nunes,
Eduardo, Marlon Freitas, Tiquinho Soares. Thiago Nunes tem que começar a abrir o olho, cara. Abrir o olho para ele não acabar sendo prejudicado. Fica aí, já volta. Voltando aqui pra gente finalizar, peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Eu quero conversar, pra gente finalizar, sobre o técnico Thiago Nunes e 3 jogadores do time titular do Botafogo: Tiquinho Soares, Eduardo e Marlon Freitas. Primeiro, cara, deixa eu começar falando sobre os jogadores, porque são jogadores, né, pressionados pela torcida botafoguense. Eles acabaram mal a temporada passada, ali, a reta final do Campeonato Brasileiro, aquilo tudo que nós passamos, não preciso ficar repetindo aqui. E esses 3 jogadores, tanto o Tiquinho quanto o Eduardo e o Marlon Freitas, eles acabaram ali jogando muito mal a reta final do Campeonato Brasileiro. São jogadores que são criticados pela torcida botafoguense. Só que quando entra 2024, esse ano, essa nova temporada de 2024, a gente acha que esses caras poderiam virar a chave e fazer tudo diferente dentro do nosso clube. Só que eles começam mal. Eu sei que ainda é o início, a gente está indo aí para a 4ª rodada do Campeonato Carioca, só que esses jogadores, eles já começam essa temporada com oportunidades ali no time titular e começam mal. O Marlon Freitas está sendo vaiado, o Eduardo, a torcida já está reclamando muito, se esconde, não aparece para o jogo, e o Tiquinho Soares também começa a ser muito pressionado pela torcida. O Thiago Nunes, na minha opinião, se ele ficar escalando esses jogadores, os 3 juntos, no time titular, ele vai acabar se queimando com a torcida do Botafogo e vai acabar se queimando ali, colocando o cargo dele em risco. Por quê? O Eduardo no meio-campo não marca ninguém. O Marlon Freitas também não marca ninguém. E o Tiquinho Soares, se tem uma coisa que me incomoda muito no Tiquinho, eu gosto do jogador, mas se tem uma coisa que me incomoda muito, é que ele não pressiona os zagueiros. O Tiquinho Soares, ele fica vendo os zagueiros adversários tocarem a bola de um lado para o outro, e ele, como centroavante, ele não faz aquela pressão ali na saída de bola, ele não pressiona os zagueiros adversários, e isso me irrita muito. E para mim, cara, é o seguinte: eles não viraram a chave, e para mim nem vão virar. O time, com esses 3 jogadores em campo, fica um time apático, fica um time sem agressividade, um time sem intensidade, sem criatividade, e a situação de virar a chavinha, eu sei que está cedo, eu posso estar sendo precipitado, mas na minha opinião, esses jogadores, eles não vão conseguir virar a chave. Realmente é complicada a situação desses 3, que a torcida pega no pé. E dá para o Thiago Nunes mudar o time. Por exemplo, no lugar do Marlon Freitas, ele pode colocar o Bastos ali na zaga, o Danilo Barbosa voltar para o meio campo, ou ele pode colocar o próprio Nilton, gosto do volante jovem Nilton, no meio campo, pode colocar o Nilton como zagueiro e colocar ali o Danilo Barbosa no meio campo. Já no lugar do Eduardo, o Savarino, que está regularizado, eu colocaria o Savarino por dentro nesse momento, na função do Eduardo, e o Tiquinho Soares, que é o problema, porque o Tiquinho não tem reserva. A gente tem o Janderson, Matheus Nascimento, a gente precisa de um centroavante ali que talvez venha e assuma a titularidade do Botafogo, mas se o Thiago Nunes continuar escalando esses 3 jogadores juntos, ele vai acabar sendo prejudicado aqui no Botafogo. Ô Iverson, por que a gente não se desfaz desses jogadores? Por que a gente não negocia? Cara, daria até pra gente entrar nesse debate, apesar da gente estar falando do Tiquinho, do Eduardo, o Marlon Freitas, é claro que eu negociaria, mas dá pra gente entrar nesse debate, só que se o Botafogo se desfazer desses jogadores, o Botafogo não vai reforçar o time. Aí a gente vai ficar mais ferrado do que a gente tá, porque se a gente se desfizer desses jogadores, se desfizer vai ter que trazer 2 atacantes, vai ter que trazer 2 meias, mais um volante, e eu tenho certeza que o Botafogo não vai querer trazer esses atletas. Só que é nítida a situação desses jogadores no Botafogo, que eles estão desconfortáveis no Botafogo. É nítido, a gente olha para o Tiquinho, a gente olha para o Eduardo, a gente olha para o Marlon Freitas,
é nítido que esses atletas estão desconfortáveis no clube. Então, já que o Botafogo não vai se desfazer desses jogadores, que pelo menos tragam peças para serem titulares e esses jogadores aqui possam ali ficar no banco de reserva, fazer parte do grupo, mas não como titulares. Essa é a minha opinião e eu quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês concordam ou não. Chegou até aqui, obrigado. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Amanhã, sexta-feira, tô de volta, 6 da manhã, 5 da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Se cuidem, fiquem com Deus. Bom restinho de quinta-feira, Fogão. Eu gosto mais de você do que de mim.